Ah, Blade, a Lâmina do Imortal. Esse é um dos quadrinhos mais ousados que eu já li. Ele é usado por uma sequência de atitudes e tudo mais. Ele saiu aqui pela Conrad na época. Aí ele saiu fracionado dessa forma aqui. E eu não pude comprar todo de uma vez, então eu tive que recorrer para alguns sebos na época. E isso aí denota aí, né? Ele tá um pouco dobrado, marcado. Tá ali sempre com as suas páginas um pouco que amareladas. Mas ele cumpre a sua função. A de contar uma história que é pesadíssima, mas ao mesmo tempo te impacta de uma forma boa ou má. Depende de como você vai levá-la. Com uma arte fantástica, parte em nanquim, parte em lápis e até mesmo em aquarela. Esta é uma obra que vale muito a Lâmina do pena. Imortal é um dos melhores quadrinhos que já vi na minha vida. Um mangá publicado de 93 até 2012 por seu autor Hiroaki Samura. Hiroaki Samura acreditava também que não deveria aparecer em fotos ou mesmo ter sua vida publicada, o que valeria na verdade era sua obra. Uma obra ousadíssima que a gente vê a partir de agora. Aqui, meu nome é Flamos e você está no Ponto Fugitivo. Roda a vinheta aí. Quando o Blade saiu por aqui, ele veio fracionado, como eu informei, né? Ele vinha nesse formato aqui que ele era meio tankobon. O tankobon, na verdade, ele equivaleria a 2 desses números aqui. Eu achei até legal essa forma aqui de dividir em preto e vermelho, pois ele demonstrava bastante como que era a arte daquela época. Se você depois visse isso na banca, também não era muito diferente, não. Era como se fosse um catado ali tudo junto, uma coletiva, com vários números juntos. Mas nunca saiu completo, foi até o número 38. E eu sou muito grato a JBC por, depois de tanto tempo, eu ter conseguido completar a coleção com os números que faltavam. Como dá pra ver, eles pegaram e a obra original teria 30 volumes, mas a JBC publicou aqui com 15, ou seja, 2 vezes o formato original. Tem coisas surpreendentes em seu enredo. Você não está enganado não. Esse aí é o personagem principal, é o Manji. E isso nas costas dele, é sim, é uma suástica. Como eu falei anteriormente, logo no início desse canal, uma conversa ela pode acabar saindo, ou seja, o ponto pode acabar fugindo para outros fatores. Então vamos para algumas considerações antes do início da análise que vamos fazer. O mangá ele se passa durante o Shogunato Tokugawa, o segundo ano da era Tenmei, que seria em 1782. O Shogunato ele seria como se fosse uma espécie de regime militar, muito semelhante àquele que já houve aqui no Brasil, porém bem mais medieval. Manji é o nome do personagem principal. Manji, nos caracteres, né, da forma do kanji do Japão, ele significa a mesma coisa que suástica. E o manji, ou até mesmo o símbolo da suástica, nos mapas que configuram o Japão, eles acabam denominando aonde seriam os templos budistas daquele local. A suástica é assim chamada, né, quando os seus braços eles estão girando, eles estão virando no sentido horário. E ela representa o Sol. No sentido anti-horário, ela tem a representação como a Lua. A suástica é muito mais antiga do que a gente pode imaginar em questão. Ela vem até mesmo antes do período neolítico e ela figurava em vários tipos de culturas, como por exemplo o povo Hopi, os astecas, celtas, budistas, gregos, hindus, enfim. É um símbolo que ele existe bem antes do que nós conhecemos, né? Que foi devida exatamente aos nazistas que viemos conhecer esse símbolo. Porém, existe até mesmo uma teoria de que há muito tempo atrás toda a população, né, do planeta era na verdade uma única cultura e esse símbolo ele cultuava lá. E na verdade ele é bem espalhado dessa forma depois que os povos eles acabaram se separando e esse seria na verdade uma forma de união dos mesmos. E de acordo com a informação também que consta, Manji, a suástica em questão, né, ela teria na verdade este nome que caracterizaria como felicidade, vida longa, prosperidade e felicidade, né, em questão, mas o autor escolheu esse nome exatamente
de Manji para o personagem principal por causa da longa vida, da longevidade, porque na verdade Manji ele é imortal dentro da obra do mangá. E a swastika em questão ela figura, por exemplo, desde potes de cerâmica até mesmo moedas em várias civilizações antigas. A swastika também é muito comum na cultura nipônica e ela não é vista como algo ruim, até mesmo em vários quesitos, em outras obras, como por exemplo Bleach, ela é a empunhadura da espada do protagonista, do Ichigo, e por exemplo, dentro de Naruto, ela é o símbolo que na verdade acabava ficando na testa, né, do Ryuga Neji, que bloqueava em questão o seu poder maior para a ascensão lá da casa e tudo mais. O símbolo na verdade ele foi corrompido pelo nazismo, né, e acabou como uma lembrança péssima de um período da humanidade, o que é uma pena, até mesmo pelo tudo que esse símbolo representava anteriormente, né, até chegar essa turminha chata do cacete aí dos nazistas. Mas não é isso que torna a obra em questão ousada. O que ela torna ousada é que, veja bem, ela começou a ser produzida em 93. A obra ela é recheada mesmo de uma violência escancarada de uns tipos totalmente alucinados e psicóticos. Você vai ver coisas totalmente loucas nesse mangá. Ele tem cenas de decepamentos, mortes, empalamento, estupro, tortura, enfim, é gigantesco o número de coisas, associações e mortes que constam nesse tipo de situação. Além disso, o protagonista é um ex-samurai, né? Ele na verdade é um Ronin, que ele é renegado, ele é como se fosse um criminoso, e ele, ao invés de ele colocar honra em tudo, né? Porque nós vimos o samurai com o Bushido, né? Que é o código do samurai, ele impera uma honra tremenda. Porém, o Manji ele não demonstra isso. Ele fala como se fosse um membro de gangue, ele é totalmente... ele fala muito palavrão, fala umas coisas bem baixas mesmo, ele tem umas ideias totalmente doidas, ele não se compara em nada com um samurai, mas ao mesmo tempo, o motivo dele não ser um samurai acaba tornando ele uma pessoa muito digna, e o fato, o que leva na verdade ele a matar os outros. O que leva isso também em grande termo é porque assim, dentro do Japão, o samurai é visto como uma casta, né, antiga, mas muito privilegiada, muito cheia desse privilégio da honra, de tradições, heroísmo e tudo mais. E o que essa obra aborda é praticamente o contrário. Ela mostra como se fosse um lado negro dentro dessa sociedade. Tudo que você for ver ali dentro parece que você está lidando com pessoas extremamente voltadas dentro da pobreza, que é uma coisa que você nunca consegue associar. Mas realmente era assim que o povo, que a plebe, ela vivia dentro do shogunato, né, desse período. E os samurais, na verdade, eles tinham até mesmo, como eles eram um poderio militar, como eles fossem os militares da época, eles em vários períodos eles pisavam no povo e tudo mais, e a gente vê isso bem escancarado mesmo na obra do mangá. E fora isso, a gente tem uma grande gama de personagem feminino. Uma coisa que eu adoro em mangá mesmo é essa diversificação. Embora em várias obras tenha bem mesmo a erotização, a sexualização, que é para chamar a atenção do público adolescente, tem uma coisa que não falta em mangá, que seria na verdade personagens femininos muito fortes e personagens bem construídos. O Blade, a Lâmina do Imortal, ele principalmente tem esse ponto muito forte. São personagens femininos muito bem construídos, são personagens femininos extremamente fortes, porque o protagonista é o Manji, só que praticamente tem uma personagem feminina que eu adoro, que é a Maki. Ela é a personagem mais forte do mangá inteiro. E ela é praticamente, digamos assim, contra o Manji, né? O Manji vai contra ela, na verdade, e ao mesmo tempo ela não é a vilã. Mas, digamos assim, você precisa entender a obra toda. Então, vamos tentar fazer uma análise agora aqui legal, porque você vai ver que tudo que tem nesse mangá é uma obra de arte. Nossa história, ela, na verdade, começa numa igreja. A gente já vê logo de início aí o nosso protagonista, o Manji, sentado com todas suas armas. Ele vai para se confessar com um padre que, na verdade, está armado e já pica logo um tiro na cabeça do nosso protagonista. É isso aí, ele já morre logo no início. Na verdade, ele não morre, né? Ele continua vivo e ele está atrás, na verdade, desse padre, que era um criminoso que esperava procurados da lei para matá-los. E aí o Manji, ele pratica logo de início o decepamento da cabeça, com a morte ali bem acrobática. E nós temos ali a presente situação. Manji se regenera, ele é imortal. Um pouco mais para frente somos apresentados alguns outros personagens. Nós temos a Maki, que é irmã do Manji, e também a Yobikuni.
que é uma monge tibetana. Voltamos um pouco no passado, né, e vemos quando a Maki ainda era casada, e essa frase diz muito. Não posso ajudar o irmão criminoso, que desgraçada, porque foi casar com a porra de um soldado. Nós já temos então a informação de que ele foi atrás da Maki, e a Maki não pôde aceitá-lo porque era casado com um policial. O Manji então está sendo perseguido e ele se encontra ali com um policial. Ele então o mata e é quando ele se lembra do rosto dele. Ele, na verdade, havia matado ali o marido da sua irmã. Quando voltamos depois para o tempo corrente, nós entendemos o porquê que a Maki, ela parece uma criança. Na verdade, ela está transtornada porque ela teve ali a morte do irmão dela na frente dela. E isso também impactou o Manji, que logo depois ele encontrou essa monge tibetana, que devido ao pecado dele acabou inserindo no seu corpo os vermes chamados de Kessenshu. Esses Kessenshus, na verdade, trariam a imortalidade para o Manji, não permitindo que ele fosse ferido e até mesmo morto, permitindo assim que ele seja morto e ele se regenere todas as vezes que for ferido. Um pouco mais para frente, vemos então que um grupo de criminosos acaba sequestrando a irmã dele, a Maki. O Manji, na verdade, ele é perseguido porque ele acabou matando ali. O Manji tem, na verdade, aí um prêmio pela cabeça dele por ele ter matado seu daimyo, seu chefe, e mais 100 homens. Isso aconteceu porque o daimyo, na verdade, desviava dinheiro do governo e mandava matar simples fazendeiros. Quando Manji não aceitou esse tipo de situação, matou seu daimyo. É por isso que ele virou um ronin. E nisso ele vai atrás desses capangas, né, que vêm atrás da cabeça deles, caçadores de recompensa. Ele tem mais uma cena de ação, porém, a irmã dele ali, a Maki, ela é morta ali, cortada, dilacerada viva. Uma cena pesadíssima, onde o Manji ele se joga em cima do corpo para que ele não seja mais deteriorado e o cara ele pensa que o matou. Mas na verdade o Manji levanta e faz uma das primeiras de suas cenas, onde ele coloca todas as armas que ele carrega para fora do kimono. Ele parece um tanque armado cheio de armas. Nós então em seguida temos uma cena maravilhosa aí de arte sequencial, desenhada totalmente a lápis, onde ele circula totalmente o inimigo e aí ele o fatia com todas aquelas armas que ele coloca para fora, cortando inclusive sua cabeça no formato de uma suástica. Depois disso, ele acaba enfrentando todos os outros bandidos num combate bem sangrento. E quando ele retorna ali com a perna na mão e apoiado na espada, somos apresentados então a este grupo aí, a Ito Ryu. A Ito Ryu, na verdade, é o eixo principal aí de toda essa saga, onde essa garota, que também é uma protagonista Rin, ela teve seus pais mortos, e ela procura um certo tipo de conforto. É quando ela encontra a Eobikuni dentro de um cemitério, onde a mesma, na verdade, verifica que a menina de 14 anos precisa de ajuda e orienta ela a procurar o Manji para ajudá-la. Na verdade, a Eobikuni fez um acordo com o Manji e disse que se ele matasse 1000 criminosos, ela tiraria os Kessenshus dele. A partir daqui, somos apresentados a um personagem singular, Kuroi Sabato. É esse cara estranho aí que tem os ombros bem altos na altura da cabeça e todo coberto, como se fosse uma espécie de monge. A Rin, na verdade, vai atrás dele que ela procura vingança. E após uma sequência ali de combate com ele, onde ela faz um ataque, que ela joga diversas lanças nele, nós temos uma informação um tanto como preocupante. Por baixo daquele manto, Kuroi Sabato, ele tinha empalhado e costurado em cima dos ombros a cabeça de 2 mulheres. Uma delas, inclusive, a Rin conhece muito bem, pois aquela era a mãe dela, que ele havia matado 2 anos antes e havia empalhado ali. Ele preza muito a beleza e ele acha que se a pessoa envelhecer, perderia toda ela. É por isso que ele, na verdade, mata as mulheres e as empalhou e colocou nos seus ombros. Então acaba indo atrás da Rin, porém ele tem as pernas cortadas pelo Kuroi Sabato e temos mais uma cena onde ele se arrasta aí por trás do Kuroi, atravessa ele com uma espada, saca novamente todas as suas espadas e mais um assassinato ali dessa criatura bizarra que era o Kuroi Sabato. Uma curiosidade é que o nome do Kuroi Sabato vem de Kuroi preto e Sabato de Sabá, ou seja, uma homenagem à banda Black Sabbath. Depois disso nós temos ali uma sequência da Rin conversando com o Manji, onde os dois fecham um acordo onde ele vai ajudá-la nessa tipo de empreitada. E aí somos apresentados aí a mais um personagem bizarro dentro dessa saga, porém até mesmo um pouco que engraçado a forma como apresenta-se. Ele na verdade é um ex-samurai que na verdade tem o dom de pintura, e ele pinta diversas coisas com
toques ali do espadachim, né? Ele vai dando golpes de espada para fazer a sua pintura. Este, na verdade, é o Mestre Souri, um antigo conhecido da família da Rin, que era um shinobi antigamente, ou seja, ele também é bem forte. Vemos então depois que, durante a conversa, a Rin está tentando pedir ajuda para ele de alguma forma. Ele fala que ele não quer se envolver com isso e apenas praticar agora ali desenho, pintura. Mas eles são observados ali por alguns membros da Ito Ryu, né, que estão verificando onde que a Rin está, pois ela ainda é perseguida, já que ela foi a única que escapou com vida da situação. Os capangas da Ito Ryu acabam atacando e temos uma cena bem engraçada que durante todo o combate que o Manji está tratando lá fora, o Mestre Souri está apenas pensando em como que ele pode continuar com sua pintura, que ele havia sido encomendado por um daimyo, né, um homem rico lá da época do shogunato. Ele não consegue achar cores adequadas e enquanto o pau está comendo lá fora, ele está transtornado ali pensando em que cor que ele precisa. Ele então chega ao dom de que ele precisa de um vermelho, mas é um vermelho que ele viu muitas vezes na vida e não sabe reconhecer qual. Bem, ele tenta pensar no pôr do sol, maçã e tudo mais e não tem na verdade nada, até que alguém é decepado e o sangue voa lá pra dentro. É quando ele tem na verdade aquele estalo de inspiração. Ele precisa de sangue para pintar o vermelho mais natural do mundo. O sangue que ele viu tanto porque ele era um assassino do governo, né? Enquanto está tudo acontecendo de uma forma rápida lá fora, o Manji tenta ali salvar a Rin que está para ser morta, mas o seu assassino acaba sendo morto pelo Mestre Souri, que simplesmente chega e atravessa o mesmo com uma espada, e depois a gente tem ali na frente ali uma cena de decepamento novamente, onde a cabeça do cara é cortada em cruz. Logomente depois, o Mestre Souri ele decide ajudar a Rin de uma forma independente. Ele fala que ele vai comprar todos os corpos daquele pessoal morto ali, porque ele precisa extrair o sangue para fazer as pinturas. Ele vai pagar 30 ryos para Rin, o que permite com que ela possa viver andando na estrada aí por uns 2 ou 3 anos. A Rin, é claro, aceita, por ordem do Manji. E aí nós chegamos numa outra parte logo à frente, onde a Rin, para tentar ali, né, agradecer o Manji, leva suas espadas para afiar. Note que algumas das espadas são dos personagens vilões, né, que o Manji matou no início. A Rin, então, ela acha uma espada estrangeira encostada ali no canto. Ela se interessa pela espada e somos apresentados a mais um membro da Ito Ryu, Taito Magatsu. Esse ninja aqui é um ninja legal, embora eu não goste muito dessa primeira apresentação dele, e onde ele já chega, ele deixou essa espada, né, para ser afiada, e a Rin reconhece aquela espada, ela corre atrás dele ali, se ajoelha e pede para ele vender aquela espada para ele. Ela então pergunta sobre o dojo, né, dos Asanos, que seria a família da Rin, e pergunta se ela conhece a menina que sumiu de lá. Se ela disser onde está a menina, ele pode pensar em vender a espada para ela. É claro que ela volta, conversa com o Manji, fala tudo o que ocorreu e o Manji apenas tira sarro dela e numa das cenas assim bem carinhosas do mangá ele acaba indo, após ela dormir, de encontro ao Taito Magatsu para enfrentá-lo ali. O confronto, não me entenda mal, é um confronto muito bom, muito bonito, bem desenhado, com uma arte sequencial de fazer inveja para muita gente do Ocidente, porque venhamos e convenhamos. Fazer totalmente umas cenas adequadas dessa, com golpes de espadas, desvios, ferimentos, e que tudo faz sentido, que você consegue entender perfeitamente, o cara tem que ser bom. Não é à toa que este mangá ele recebeu o prêmio de Eisner Award. E logo depois aí de todos os confrontos que acontecem entre o Manji e o Taito, nós temos diversas informações, né, sobre a vida do Taito, onde ele fala que ele perdeu a irmã dele, que foi morta por um samurai simplesmente porque a bola dela tocou na pata do cavalo. Transtornado com a brincadeira do Manji, ele acaba ali assassinando novamente ali o grande Manji. Ele, sem saber que o Manji é imortal, ele tá dando as costas, e é quando o Manji vem se arrastando atrás dele dentro da lama, sem perna, sem braço, e atravessa ele ali com uma espada. Ele então fala: não foi só você que viveu esse drama, porque afinal Manji também é lascado nesse termo de daimyo e samurais e toda essa honra que existia na época. O Taito, como prova ali de grande respeito, deixa a espada para trás e o Manji simplesmente entrega para Rin. E aí no final desse primeiro volume dessa análise aqui, eles têm ali uma conversa bem legal, bem divertida, onde ela fala que ele também pode chorar pela irmã dele. E ele fala que, bom, ele é homem e não precisa fazer esse tipo de coisa. Eu queria agradecer você que assistiu até aqui.
Até o próximo vídeo. Não se esqueça aí de se inscrever, assinar a sinaleta e se quiser comentar. Mas é claro, só se você quiser. Até mais. Tchau, tchau.